A freguesia do Pó, criada em 1984, situa-se no concelho do Bombarral e é limitada pela freguesia da Roliça, do mesmo concelho, e pelos concelhos de Lourinhã e Óbidos. A sua economia local assenta essencialmente na produção agrícola, aproveitando a fertilidade dos seus solos para o desenvolvimento de uma exploração produtiva com especialidade na cultura de bacelos e enxertos prontos de videiras. Nela estão sediadas cerca de 30 empresas especializadas na produção de bacelos e enxertos prontos de videiras. Anualmente, produzem-se cerca de 20 milhões de enxertos prontos, que correspondem a cerca de 60% da produção nacional. O processo de enxertia deve-se, em parte, a uma praga na viticultura em 1865, devido à filoxera, a praga mais devastadora da viticultura mundial. Como não existe um controle químico eficaz que possa ser utilizado na destruição do filoxera, a maneira mais eficiente para evitar a praga é através da utilização de porta-enxertos resistentes. O processo de enxertia consiste na união de duas partes vegetais com vista a formar uma nova planta. Uma parte, inferior, é o porta-enxerto ou estaca de porta-enxerto, que é responsável pela formação do sistema radicular, enquanto a outra, parte superior, é o enxerto ou garfo, um pedaço de vara de videira que constitui a casta que se pretende produzir. Para a obtenção de estacas de porta-enxerto, é necessário investir na plantação de campos de pés-mãe de bacelo. A época de recolha de estacas de porta-enxerto inicia-se entre os meados e o final do mês de novembro de cada ano. Após a época de recolha de estacas, inicia-se o processo de sua preparação para que estejam prontas a serem enxertadas. Cada pé-mãe dá origem a diversas varas que podem atingir alguns metros. Já em armazém, são limpas e cortadas em estacas com cerca de 40 cm e desinfetadas. Posteriormente, são eliminados todos os olhos para evitar o abrulhamento. Desde a sua preparação até à enxertia, a conservação é feita em câmaras frigoríficas a uma temperatura entre os 2 e os 4 graus, com níveis de umidade adequados. A colheita dos garfos é feita em vinhas certificadas. A recolha destes materiais acontece na altura das podas, entre novembro e janeiro. Cada vara será talhada em pedaços mantendo apenas um gomo. Também estes são conservados em frio a uma temperatura entre os 2 e os 4 graus, com níveis de umidade adequados. Antes da enxertia, todos os materiais são imersos numa solução desinfetante contra possíveis enfermidades.
No início do mês de março, dá-se início à época das enxertias. Este processo é hoje mecanizado. Trata-se da enxertia em fenda ômega, que permite o encaixe rápido e eficaz do garfo com o porta-enxerto e cujo formato é o da letra grega ômega. Procede-se de imediato à parafinagem da região de encaixe para auxiliar a soldadura entre ambas as partes. Após a parafinagem, as plantas passam pelo processo de estratificação, com o qual se pretende a formação de um calo em toda a zona do encaixe. Esta fase consiste na conservação das plantas dentro dos caixotes, cujo fundo é coberto com uma camada de cerca de 10 cm de turfa umedecida. São levadas a câmaras de calor durante cerca de 10 dias, em que é criado um ambiente propício para a sua conservação. Durante este período, procede-se a várias desinfecções e pulverizas, com vista a prevenir eventuais doenças. Terminada a estratificação, as plantas são de novo expostas à temperatura ambiente, molhadas numa solução hormonal de enraizamento e de novo parafinadas para serem dispostas em viveiro. São preparados terrenos para a plantação em viveiro. Os terrenos que recebem as plantas são previamente desinfetados, tratados e adubados, não podendo ter recebido esta cultura nos últimos 3 anos. Após a preparação do terreno, os enxertos são plantados obedecendo a critérios rigorosos para que a sua manutenção seja feita de acordo com as regras da certificação exigida. Devido ao clima quente e úmido e solos bem preparados, os enxertos vão abrolhando e a folhagem vai ganhando maturidade. Durante o seu estádio de desenvolvimento são necessárias várias desinfecções e pulverizas, bem como despontas periódicas da vegetação, não só como meio de controlo, mas sobretudo como forma de estímulo ao melhor enraizamento e formação do calo de enxertia. Já no terreno, é fundamental a instalação de um sistema de irrigação, geralmente de gota a gota. Após 7 meses da plantação e desenvolvimento vegetativo, os enxertos já estão prontos para serem colhidos. Após saído da terra, o enxerto pronto passa por uma fase de seleção, sendo rejeitados aqueles que não cumprem os requisitos devidamente tipificados por lei.
Os critérios de seleção baseiam-se na boa qualidade do enraizamento e da soldadura. Contudo, a taxa de sucesso de um viveiro de enxertos prontos ronda os 50%, plantas de primeira escolha. Em armazém, as plantas são depois podadas e limpas, deixando 2 ou 3 gomos da melhor vara. São novamente passados por uma solução de parafina, etiquetadas com os passaportes fitossanitários, embaladas em caixas de cartão e conservadas em câmaras frigoríficas até serem entregues ao cliente. As entregas acontecem geralmente entre dezembro e maio, podendo este período estender-se ou encurtar-se, conforme as condições climatéricas o ditarem. Os enxertos são preparados para serem plantados no local definitivo da vinha. Os bacelos e enxertos prontos de videira, oriundos da freguesia do Pó, são depois plantados por todo o território nacional e internacional, sendo responsáveis por grande parte dos vinhos, um pouco por todo o mundo. Se por um lado a filoxera afetou a viticultura, por outro permitiu modernizar o setor, contribuindo assim para o aumento global da produção nacional e para uma melhor qualidade do vinho produzido a partir de então. A ideia deste projeto é dar a conhecer de um território eminentemente rural, como é o território da Freguesia do Pó, onde a atividade económica assenta essencialmente sobre a agricultura e onde nos últimos anos os agricultores têm-se vindo a especializar ou a aprofundar os seus conhecimentos e as suas técnicas no ramo da viticultura. Isto é, especificamente acerca da produção de bacelos e de enxertos prontos de videiras. A ideia subjacente a este projeto desenvolvido pela nossa freguesia não se prende todo com razões comerciais ou publicitárias. Pretende, antes pelo contrário, divulgar e dar a conhecer esta técnica de enxertia que tem sido desenvolvida e aprofundada pelos nossos viticultores nos últimos anos e consiste na técnica do enxerto pronto. Portanto, este documentário pretende dar a conhecer a atividade da produção dos enxertos, desde a captura do bacelo até à plantação da videira. Isto porquê? Nos últimos anos, a nossa freguesia, a Freguesia do Pó, tem-se tornado no epicentro nacional da produção das plantas de videira e, neste caso específico, dos enxertos prontos. E quando eu digo que o Pó é o epicentro nacional da produção de enxertos prontos de videiras, é porque se em Portugal produzimos anualmente cerca de 30 milhões destas plantas, só no Pó conseguimos muitas vezes ultrapassar a percentagem de 60%, isto é, produzimos anualmente cerca de 20 milhões destas plantas. Ou seja, se é verdade que Portugal é subejamente conhecido pela qualidade do bom vinho que produz, é igualmente verdade que sem a boa qualidade das plantas que produzimos, não haverá necessariamente boas uvas que façam bom vinho. Esperamos que este documentário consiga expor de modo sucinto e objetivo o processo da produção de enxertos prontos de videiras, mas também esperamos que seja o reconhecimento do papel importante que os videiristas têm tido no contexto vitícola nacional para que Portugal esteja cada vez mais próximo do seu potencial produtivo de vinha.